El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Buscan la poder y majestad, procuran hacer las guerras, promulgando libertad. ¿Cómo pueden ofrecer algo que ellos no nos pueden dar? Grande es Jehová entre todas las naciones, grande, poderoso, tú eres el Rey, gran, majestuoso, digno de adorar. Tú eres santo, santo, santo. Eu quero falar de como devemos caminhar nos últimos dias. Amém? Portanto, vou falar dos últimos dias, ou como viver, ou como nos comportar, ou qual é a atitude correta que nós devemos ter nos últimos tempos, nos últimos dias, ou no fim do mundo. A Bíblia diz que o mundo, tal como nós conhecemos, terá um fim. Como é que nós conhecemos este mundo? Nós conhecemos este mundo de uma forma pecaminosa. Nós conhecemos esse mundo a jazir no maligno. Significa que Satanás tem poder. Satanás é que governa este mundo. E muitas pessoas, principalmente aqueles que não sabem a palavra, eles pensam que é normal. Esse mundo é normal. Não, esse mundo não é normal. Há relatos acerca dos eventos relacionados ao fim do mundo. Em vários livros da Bíblia, existem esses relatos no Velho Testamento como no Novo Testamento. Perdão. E alguns dos versículos nós vamos poder ver. Ninguém sabe exatamente o que irá acontecer durante os últimos tempos. Porém, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele nos envia as Escrituras que nos dá realce nas coisas fundamentais para nós termos conhecimento, para nós ficarmos atentos. E ele diz de sinais dos últimos tempos. Portanto, sabemos que o pecado do homem, consequentemente com a sua queda, não somente afetou a raça humana, mas também afetou toda a natureza, incluindo os animais, incluindo as plantas. Um dos exemplos que eu posso dar é que, se vocês verificarem no Gênesis, o homem não comia carne, os animais, nenhum comia carne. Portanto, significa que o homem não era carnal. Portanto, a queda fez com que o homem passou a ser carnal. Ele não somente passou a ser carnal na sua genética, mas também nos seus pensamentos. Amém? Portanto, o que significa os últimos dias ou o fim do mundo? Significa um domínio, como já disse, o domínio de Satanás aqui na Terra, que irá finalizar. Amém? Amém. Quando falamos dos últimos tempos, falamos normalmente com muita preocupação, muita tristeza, mas o que deveríamos saber é que a época do sofrimento está no fim. O sofrimento vai atingir o clímax, mas depois Jesus vai vir. Portanto, a segunda vinda de Jesus vai começar com o fim dos últimos tempos, uma nova vida.
Quem é que vai governar? Jesus. Ele é rei. O rei, ele dita como as pessoas têm que andar. Ele não pede opinião. Por quê? Porque ele é perfeito. Ainda dizem que Jesus era somente um profeta. E um profeta, Jesus não era, um homem, somente um homem sábio. Jesus é Deus. Temos que reconhecer que Jesus, quando estava aqui na terra, ele não andou com a glória de Deus. Ele não andou com a autoridade de Deus. Lembra-se que depois ele disse, depois dele ressuscitar no terceiro dia, antes dele partir, ele diz a Deus para que lhe dê a sua glória que ele tinha desde o início. Portanto, Jesus, se calhar muitas pessoas andam confundidas, porque ele veio como homem, ele veio cumprir um propósito que era morrer na cruz de Calvário para redimir a todos nós, a todo ser humano, da queda, da degradação biológica e espiritual. Ele veio regenerar o homem. Significa o espírito do homem que estava adormecido, há uma parte do homem que estava morto, estava dormente, não tinha vida. Jesus veio para cumprir com essa missão. Agora, Jesus já cumpriu com essa missão. Portanto, agora ele vai voltar para cumprir com a outra missão, que é reinar, que é trazer o juízo, julgar a todas as almas. Amém? Vamos ver em 1 de Pedro 3, versículo 3 e 4. 1 de Pedro 3, versículo 3 e 4. Portanto, vamos verificar quais são os sinais dos últimos tempos. Diz assim: antes de tudo, saibam que os últimos dias surgirão escarnecedores, zombarão e, seguindo suas próprias paixões, eles dirão o que com a promessa da sua vinda. É uma pergunta: o que houve com a promessa da vinda de Jesus? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Amém? Vê como é que os tolos pensam, vê como é que os mundanos pensam. Eles não acreditam que Jesus irá regressar. Amém? Prosseguindo, para vermos, continuamos a ver o comportamento do ser humano nessa fase da queda dos últimos tempos. Vamos ver também em 1 de Timóteo. Em 1 de Timóteo 3, a partir do versículo 1 até 5. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfémios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mas amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se destes também. Amém? Amém. Deus, através da sua palavra, está a dizer que vai haver muitos escarnecedores, aqueles que fazem pouco de Deus, fazem pouco dos cristãos, fazem pouco daqueles que acreditam nas Escrituras. Vai aparecer muito desse tipo de pessoa. Olhamos para o mundo que vivemos. Vocês não conseguem ver isso que a palavra diz? Por exemplo, eu que já tenho certa idade, consigo comparar quando eu era criança, quando nós éramos crianças, não eu só. Quando nós éramos crianças, a nossa geração e a geração de agora, qual é a geração que tinha mais respeito dos pais? Claro que era a nossa geração. Mas os nossos pais também diziam que a geração deles
tinham muito mais respeito e temor dos seus pais que a nossa geração. Portanto, vê-se um declínio no respeito, vê-se um declínio no amor, vê-se um declínio nas coisas sagradas, vê-se um declínio no comportamento humano. É difícil acreditar como é que as crianças agora eles querem discutir com os pais. Isso não era previsível. Tu apanhavas uma paliça, uma pancada, que nunca mais ias desobedecer o teu pai. Hoje em dia eles desobedecem na cara. Eles dizem mesmo que não vão fazer. Hoje em dia eles chamam a polícia quando tu estás a repreender os teus filhos dele. E há países que têm leis tolas que não deixam os pais repreenderem os seus filhos. Há países que ensinam os filhos ou as crianças a aceitarem o homossexualismo. Portanto, podemos ver claramente que estamos nos últimos tempos, ou nos últimos dias, estamos no fim do mundo. O que é que devemos fazer? A Bíblia diz que chegará a grande tribulação, tempos difíceis que nunca houve no mundo, nem nunca haverá mais. Repito, haverá a tribulação. São tempos difíceis. O ser humano vai ficar apavorado pelos sinais naturais, catástrofes, terremotos, as estrelas que vão cair, há astros que vão cair em cima das pessoas, há relâmpagos, há trovões fortes que nunca houve, há terremotos, a terra vai se abrir, vai engolir pessoas. Vamos ver em Mateus 24, a partir do capítulo 1, aproximaram-se dele e os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, o que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nações contra nações e reinos contra reinos, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas tudo estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres aterrorizados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Amém? Jesus está a dizer que nós seremos odiados, que seremos aterrorizados. Significa que vamos ser acusados de crime que não fizemos. Vão nos matar, vão nos executar em praça pública, em estádios. Neste tempo, número 10, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e seguirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Portanto, está a dizer que muitos vão começar bem, mas depois irão nos trair. Nós já vimos muitos profetas, muitos homens de Deus, muitos cristãos que começaram bem, estavam conosco no início, mas agora eles querem estar junto daquelas pessoas ricas, daquelas pessoas que roubaram o dinheiro do povo, daquelas pessoas que se embarcaram, daquelas pessoas que foram buscar poder nos feiticeiros.
que estavam conosco, que agora também estão junto desse grupo de pessoas. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, e então virá o fim. Amém? Portanto, como é que nós soubemos que está no fim? Porque tudo que Deus está a dizer aqui em Mateus 24, nós estamos a ver os sinais. Nós já vimos tsunamis, já vimos terremotos, já vimos como é que muitos se afastaram, como é que estão a ver falsos profetas. Nesses últimos 10 anos, apareceram mais muitos falsos profetas e que faziam prodígios, maravilhas, e parecia ser milagres, mas é tudo coisa falsa, coisa vindo do inferno, das trevas. Portanto, nós estamos a atravessar um momento delicado, é um momento que temos que meditar na palavra, principalmente no último livro da Bíblia, que é Revelação, também se chama Apocalipse. Temos que meditar dia e noite. Os líderes, o que é que deviam fazer? Os líderes deviam, da igreja, os líderes do corpo de Cristo, deviam preparar o seu povo, preparar a congregação, fazendo palestras, fazendo seminários, preparando o espírito, a alma em aceitar. Quando isso acontecer, quando tiverem nos ameaçar, aceitar, não trair, não desistir. Portanto, se você não preparar o teu espírito agora, vai ser difícil. Você irá receber o sinal da besta e você irá perder a tua salvação. Há muitos que vão ser corrompidos com dinheiro, já estão a ser. Estamos a ver muitos profetas, muitos homens de Deus a se afastarem do nosso meio, a se juntarem a governos, a se juntarem a políticos, a se juntarem a grupos que não têm nada a ver com o evangelho, não têm nada a ver com a vontade de Deus. Eles se levantaram contra nós, começaram conosco, mas agora são nossos inimigos. Portanto, Deus diz que não devemos ficar junto deles, não devemos mais sentar-se com eles, não devemos comer com eles. Portanto, qual é a preparação? Para além da preparação espiritual, devemos a preparação espiritual, né, é preparar o espírito, a alma, a mente. E depois temos a preparação de coisas materiais, coisas que nós vamos precisar. Por exemplo, a Bíblia diz que vai haver fome, então devemos preparar a produção de comida. Isso é que os líderes deviam fazer, juntar o povo, investir na produção de comida, investir em quintas agrícolas, cooperativas agrícolas, produzir comida. Vai haver um tempo que não vamos deixar comprar nem vender. Então nós teremos já a nossa comida, teremos as nossas quintas, teremos os nossos animais, as nossas aves, teremos aviários. Portanto, nós temos que fazer isso. Não podemos esperar que exista mais uma epidemia como a coronavírus para nós tomarmos uma atitude proativa. Nós não podemos ser reativos, somente reagir quando nos atacam, somente reagir quando o problema está já a ser manifestado. Não, nós temos que nos preparar. Por isso, Deus nos deu essas escrituras para nós prepararmos o nosso povo. Portanto, uma das preparações também é levar o povo a pedir perdão. Essa é a primeira coisa que devemos fazer. Vamos ver em Joel 2:12. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertai-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Significa
pedir perdão em espírito e em verdade, não de uma maneira fingida. O 13 diz assim: e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepender do mal. Quem sabe se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção em fortes e manjares. Amém? Portanto, Deus exorta-nos aqui nesta palavra de Joel 2, a partir do 12, para nós nos arrependermos em espírito e em verdade, buscar Deus em jejum, oração. Isso é que as congregações devem fazer. Uma vez por mês, pelo menos, fazer jejum e oração, pedir perdão, não só o nosso perdão, mas pedir perdão pela nação, pedir perdão pelos nossos filhos, pedir perdão pelas coisas que acontecem no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Portanto, ainda em Joel 28, vamos ver o que Deus diz. Joel: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos mancebos terão visões, e também sobre os vossos servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha a grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no nome de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor clamar. Amém? O Senhor vai derramar o seu poder sobre o seu povo, sobre os seus servos. Não vai só haver uma manifestação espiritual satânica. Sabemos que o anticristo se vai revelar, se vai manifestar. Os governos vão se juntar a ele. Ele vai governar o mundo. Um só governo, uma só moeda. Mas Deus está dizendo que Ele também derramará o seu espírito sobre os seus filhos, que nós vamos ter visões. Ele nos vai guiar, mesmo na tribulação, mesmo nas dificuldades. Ele nos vai guiar, Ele nos vai fortalecer. Isso é que temos que saber. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, devemos meditar na sua palavra para que tenhamos conhecimento das promessas de Deus. Deus fala através das suas palavras, não só no Velho Testamento, mas como também no Novo Testamento. O que é que irá acontecer e como é que nós poderemos nos organizar, como é que nós poderemos nos defender. Deus diz que Ele vai estar conosco. Recorda que mesmo na palavra também diz dos remanescentes, vai haver um grupo de servos de Deus que não vão dobrar o joelho, que vão estar dispostos a morrer para defender a palavra, para defender o corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, como é que nós vamos estar preparados a morrer? É meditando na palavra, é preparando a tua alma, que mesmo quando o momento estiver duro, eu não vou trair os meus irmãos, eu não vou trair a Jesus. Estamos dispostos. Sabe pessoas no mundo que podem fazer isso para governos? Então, nós também podemos fazer isso para o nosso Deus. Amém? Portanto, eu exorto a todos vocês a estarem preparados para receberem a Jesus. Amém? Vamos ver em Apocalipse 22. Apocalipse 22 diz assim: eis que cedo
venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que ninguém tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas desta escritura neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Amém. Portanto, meus irmãos, Jesus está de volta. Jesus vai governar este mundo. Vai governar com o seu amor, com a sua justiça, com a sua misericórdia, com o seu zelo. Jesus, quando governar, os animais e o ser humano vão viver de mãos dadas. Não vai haver animal selvagem ou animal que ataca o homem. Entre os animais vai haver amor. Portanto, em Romanos 8, a palavra diz que a natureza está expectante à espera da glória dos filhos de Deus. Porque primeiro, Deus vai restaurar o ser humano e depois vai ser a natureza toda. Por isso vai haver novo céu e nova terra. Tudo vai ser restaurado, tudo vai ser restabelecido. O ser humano não vai ser mais esse ser humano carnal que vocês estão a ver aqui. Nós não vamos ter prazeres satânicos. O nosso pensamento vai ser um pensamento sã. Nós vamos ser santos. Nós não vamos precisar da Bíblia. Nós não vamos precisar de ser repreendidos. Não. Por quê? Nós vamos ter a mesma mente de Cristo. Vamos ter um só Espírito que governa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra-se, Ele nos fez na sua imagem e semelhança. Nós vamos ter o poder, a glória de Deus. Nós vamos julgar os anjos. Nós vamos reinar com Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos ser os ministros das nações aqui na terra. Estão divididos em países. Não, vai ser um só país, uma só nação, um reino. Nós vamos representar Jesus aqui na terra. Aqueles que resistirem, aqueles que cumprirem, aqueles que estiverem dispostos a morrer para aquilo no qual eles acreditam. Nós acreditamos na palavra, nós acreditamos nas promessas de Deus. Que Deus os abençoe e que essa palavra faça vocês preparar a vossa alma, o vosso espírito, a vossa mente a receber uma nova nação, a receber um novo rei que é perfeito, que é omnipotente, omnisciente e omnipresente, o Deus que tudo pode. Portanto, Jesus não é profeta somente, Jesus é Deus. Está escrito que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Está escrito, vamos fazer o homem na sua imagem e semelhança. Deus disse, vamos fazer o homem. Deus estava a falar com o Espírito Santo. Deus estava a falar com Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Me dá alegria em saber como o fim vai ser. Tchau. Oh Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Eu oro, Senhor. Abre os olhos, Pai, dos teus filhos, Senhor. Derrama o teu Espírito, Senhor, sobre toda carne. Derrama o teu Espírito, Senhor, sobre a tua semente, Pai. Aqueles que te receberam como Senhor e Salvador, Senhor, que começam a receber as revelações, começam a receber o poder. Senhor, conforme você manifestou no tempo do Elijah, no tempo de Isaías, no tempo de Moisés, Senhor, tu também irás manifestar, Senhor. E espero que seja nessa geração que a tua glória manifeste, Senhor. Oh, Deus Pai, obrigado, Senhor. Assim que nós recolhermos, Pai, que a tua mão esteja sobre todos nós. Proteja-nos, Senhor, do maligno, para que nós habitemos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, Senhor. Nós repousamos, nós descansamos. Por quê? Porque tu és o nosso escudo, és a nossa fortaleza, a nossa trincheira, a nossa torre forte. Em ti nós confiamos. Já nos livraste dos nossos inimigos, já nos livraste do plano do inimigo comum. Quem é o nosso inimigo comum? Satanás. Ele tem um plano para cada um de nós, um plano de derrotar, mas quem estiver agarrado nas vestes de Jesus, esse sempre resistirá e esse sempre terá protegido pela fé. Fé é a substância das coisas que esperam e a prova das coisas que não se vê. É impossível agradar a Deus sem fé. Portanto, tenha fé para que Deus te proteja. Tenha fé para que tudo que Deus prometeu, você receber. Amém? Que Deus os abençoe.